Olá pessoas, sejam bem-vindas à terceira aula de cálculo do nosso curso de Cálculo 1, em que nós estudaremos a derivada de polinômios. Quem não sabe o que é polinômio, posteriormente explicarei o que é. Mas antes disso, gostaria de dizer que sempre fui uma pessoa que nunca gostou que falasse, ou mesmo de falar, para as pessoas decorarem certos procedimentos. Ao invés disso, eu prefiro explicar de onde aquilo veio, ou até aprender de onde algo veio, do que receber só como fazer aquilo por um procedimento e aceitar como um dogma, ok? Então, antes de explicar a derivada de um polinômio especificamente, que é um certo procedimento, um algoritmo para seguir, que agiliza muito o processo de derivação, eu vou explicar como se chegou lá. Claro que eu tenho que partir de algum lugar, mas eu vou tentar explicar o máximo de conceitos possíveis. Primeiro vamos introduzir o triângulo de Pascal, que é um triângulo que ajuda em alguma análise combinatória. É esse triângulo de números aqui, ok? Você começa na linha 0, coluna 0, observe bem, linha 0, coluna 0, não é linha 1, coluna 1. É contra-intuitivo, mas é verdade. Que tem o número 1. Na linha 1, coluna 0, tem um 1 também, e na linha 1, coluna 1, tem também um 1. A partir daí, o que a gente faz é pegar um número tipo esse 1 na linha 1, coluna 0, e somar com um número logo à direita, que é da linha 1, coluna 2, que vai dar um número logo abaixo desse número. Então, por exemplo, esse 1 mais esse 1 dá esse 2. Então, o número aqui embaixo desse 2 seria esse 1 mais esse 2, seria um 3, ok? E assim vai esse triângulo. Para achar esses números, nós temos uma fórmula da análise combinatória que ajuda bastante, que é essa expressão aqui, n tomado p a p, ou seja, linha n, coluna p, da análise combinatória, que a gente chama de conjunto, ok? Conjunto não, combinação, que pode ser expresso matematicamente por n fatorial dividido por p fatorial vezes a diferença entre n e p fatorial, ok? Vou explicar depois como se ajeita, como se mexe nisso, tá? E eu vou fazer um exemplo para isso. Então, se a gente quiser achar esse número aqui embaixo do 2, ele está na linha 3, coluna 1. Ou esse aqui, embaixo do 1. Linha 3, coluna 2, para ficar mais interessante. Também vai ser um 3, que é 2 mais 1, certo? Então a gente vai fazer uma combinação de 3, que é a nossa linha N, 3, tomados 2 a 2, que é a nossa coluna 2, tá? Então a gente faz o 3 fatorial dividido por 2 fatorial, que é o P, e a diferença entre 3 e 2 é 1, né? 1 fatorial. Então, se a gente desenvolver 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Sempre assim, tipo, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e assim, entendeu? Então, 3 fatorial é 3 vezes 2, certo? 2 fatorial é 2 e 1 fatorial é 1. Então, você corta o 2 com 2 e acha que essa combinação é 3. E realmente aquele número deveria ser 3, tá? Então, isso é o conceito de combinação. Por que eu expliquei esse conceito de combinação? Porque a gente vai precisar dele no binômio de Newton. Se você pegar um número a mais b e quiser elevar ele a n, não é só pegar o n e fazer a elevado a n mais b elevado a n. Isso você pode lembrar porque se você fizer a mais o b elevado ao quadrado, isso não dá a ao quadrado mais b ao quadrado, mas sim a ao quadrado, né, ao quadrado, mais 2 vezes o a vezes o b, certo? Mais o b ao quadrado. Como que a gente desenvolve isso para qualquer número n, para qualquer potência? A gente vai da seguinte maneira: a mais b elevado a n, e aí entra a combinação, é n tomado a 0, né, que na verdade depois a gente vai ver que é 1, vezes a elevado a n, mais depois n tomado 1 a 1, vezes a elevado a n menos esse 1, vezes o b. Sempre a soma do expoente do a com o b vai dar n. Então, por exemplo, aqui é a elevado a n e o expoente do b é 0. Então, n mais 0, n. n menos 1 mais esse 1, n menos 1 mais 1 dá n. Aqui, n menos 2 mais 2 dá n também, entendeu? E aqui embaixo onde está o nosso p, que é a nossa coluna, então 0, 1, 2, sempre vai ser o número que está subtraindo aqui o a. Assim por diante, até o b elevado a n vezes o n tomado a n é n, que também é 1. Okay? Esse é o mecanismo combinatório do binômio de Newton para achar a potência de qualquer binômio. E agora vocês vão entender por que eu expliquei esses conceitos. Bem, essa aula era para ser
sobre a derivada de polinômios, né? E é agora que vamos falar de funções. Então, para falar de funções polinomiais, primeiro precisamos entender que existem vários tipos de funções. Por exemplo, tem a polinomial, tem a exponencial, tem a logarítmica, tem a trigonométrica e assim por diante, tem vários. Mas o que a gente vai estudar aqui é a polinomial, que pode ser escrita assim, como a elevado vezes o x elevado a uma potência, mais um b vezes o x elevado a outra potência, certo? Essas letras aqui, a, b, c, d, são coeficientes. Até um termo independente e, que é do x elevado a zero, certo? São todas as funções que podem ser escritas dessa forma, tipo quando a gente estuda a função do primeiro grau, que é até onde o x é elevado a 1, ou função do segundo grau, onde o maior expoente do x é o 2, e assim, tipo, função do terceiro grau, que é a função cúbica, onde o maior expoente do x é o 3, e assim por diante, né? Então, se a gente pegar uma função agora para achar a derivada, uma função polinomial f de x igual ou definida por a vezes x elevado a n, certo? Eu poderia abrir todo esse polinômio, mas ficaria muito comprido e complicado de escrever. Então, depois que a gente fizer para esse polinômio, a gente pode aplicar esse mesmo algoritmo que a gente vai achar para todos esses outros. E aí a gente acha como derivar uma função polinomial, ok? Então, pela definição de derivada é o limite quando h tende a zero, certo? Eu já estou usando a segunda definição de derivada daquele vídeo que eu mostrei, que eu fiz, a segunda aula, tá? Quando h tende a zero, de f de x mais o h menos f de x dividido por h, tá? Aplicando isso para f de x igual a vezes x elevado a n, isso fica a vezes, aí a gente substitui esse x mais h onde está o x, fica a vezes x mais h elevado a n, menos o próprio f de x, que é a vezes x elevado a n, isso dividido por h, tá? Eu vou deixar em evidência esse a aqui de fora, por esse h também, para facilitar nossos cálculos. Então isso vai ficar mais ou menos assim. A sobre h multiplicando x mais h elevado a n. E aí que se torna útil o binômio de Newton e a combinação, porque nós temos um binômio elevado a um fator n, menos a vezes x elevado a n. Bem, o que a gente vai fazer aqui é desenvolver esse x mais h elevado a n. Que, se você ver depois ali, volte o vídeo e olhe como que está o algoritmo, o primeiro é como? É o n tomado 0 a 0, se você fizer a conta lá, vai dar 1, vezes o x elevado a n. X elevado a n. Aqui não tem esse a, peraí, porque eu já coloquei o a em evidência, né? Então, peraí. Aqui não tem esse a. Beleza. Só tem esse x elevado a n porque o a está aqui fora. Okay? Então, x elevado a n. Depois a gente somava o n tomado 1 a 1. Se você fizer a conta, vai dar n. Vezes o x elevado a n menos 1. Vezes o h elevado a 1, que é o próprio h. E assim por diante. Você vai ter o n tomado 2 a 2 depois, né? Com x elevado a n menos 2, vezes o h elevado a 2, e assim vai até o h elevado a n. E aqui fora nós temos também o x elevado a n, né? Menos x elevado a n, que por acaso vai cancelar com esse x aqui da frente, né? X elevado a n aqui da frente. Tudo isso aqui, ó, desculpa a minha letra de mão aqui, tudo isso vezes o a dividido por h, tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte, porque todos os termos aqui agora têm h. E se todos os termos têm h, a gente pode cancelar o h deles, pelo menos um h. Então, se a gente cancelar esse h aqui, vai virar
n vezes x elevado a n menos 1. Só, porque esse h dividido por h virou 1. Só que aqui, se a gente dividir h ao quadrado por h, vai só cancelar esse quadrado. Assim por diante, né? Eu acho que eu estou gostando dessa expressão nesse vídeo, até cancelar nesse h elevado a n para virar h elevado a n menos 1. Ok? Então isso virou o limite de... A gente pode passar esse a para fora, por uma propriedade do limite, e fica o limite de n x elevado a n menos 1 mais n tomado 2 a 2 de x elevado a n menos 2 vezes h até o h elevado a n menos 1. Só que com o que? Se a gente voltar aqui, ó, vou voltar. Com h tendendo a zero, não é? Ali, ó, com h tendendo a zero o nosso limite. Então, limite disso com h tendendo a zero. Só que todos os termos dependem de h, menos esse aqui, ó. Então, todos os outros termos vão cancelar e vai somente sobrar o a, né, que está aqui fora, vezes n x elevado a n menos 1. Então, essa é a regra para derivar polinômios, tá? E eu vou mostrar direitinho como se faz isso. Se você tiver, então, por exemplo, um g de x igual a, vamos lá, 3 vezes o x ao cubo menos 2 vezes x ao quadrado, tá? Menos 2 vezes x ao quadrado, mais 4x mais 1. Como que a gente vai derivar? Agora eu já vou mostrar uma propriedade da derivação, é que se você for derivar tudo isso, você pode derivar cada um deles, né? E somar, e dá certo, ok? Então vamos fazer para esse aqui, para esse monômio. A ideia é que qual que era a função que você estava derivando? Você estava derivando a função a vezes x elevado a n, não é? O que você fez foi derrubar esse expoente n, ficou a vezes n, e tirar 1 do n. E aí virou a vezes n vezes x elevado a n menos 1. E é isso que a gente faz com polinômios quando a gente quer derivar. Se a gente fizer g' de x, ou eu vou usar uma notação mais formal, que é d de g de x em relação a x, a gente escreve assim, ó, é uma notação muito importante, e muitas vezes nos ajuda a compreender o que está acontecendo, né? Esses operadores nos ajudam em muita coisa. Então essa é a notação da derivada de g de x, tá? Como que a gente vai fazer? Vamos derivar esse monômio. Então a gente desce o 3, fica 3 vezes 3, dá 9, vezes o x elevado a quanto? A 3 menos 1, que é 2. Depois desce o 2 aqui, fica menos 4 vezes x elevado a 1, né? Tira 1 do 2. Mais 4, né? Porque x estava elevado a 1, tirou 1, virou 0. Que x elevado a 0 é 1, vezes 4 dá 4. Mais o que? Nós tínhamos aqui também um x elevado a 0, né? Então, na verdade, o 1 não tem o x. Na verdade, não tem o x, então a gente vai virar 0 aqui, né? Virou 0. Então, essa é a derivada. Tá? Lembrando que, já falando agora, que a derivada de uma constante é sempre 0. Tá? Então, passou para 0, né? Então, a gente derivou a função 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4x mais 1 e virou 9x ao quadrado menos 4x mais 4. Se você quiser derivar a derivada, você também pode, né? Ficaria algo como 18x menos 4 mais o 0. Então, fica assim, certo? Então, essa foi a aula para mostrar como você deriva polinômios. Tá? Que é dessa forma. Você derruba o expoente, né, multiplicando, seria a regra do tombo, tira 1 do expoente. Tá? Muito obrigado por assistirem. Se não entenderem alguma coisa, voltem o vídeo. Esse aqui é uma aula complicada, cheia de conteúdo, mas não é tão complicado se você ver passo a passo, ok? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, enfim.